para depois eu postar. Então vamos lá. No módulo 3 tem um exercício aqui que trabalha com decomposição de vetores. Vou colocar aqui para vocês. Eu acredito que o capítulo 3 eu não cheguei a passá-lo, né? Porque ele era uma revisão de vetores que vocês tinham visto em Gaal, se eu não me engano. E tem só esse exercício de decomposição de vetores na lista, mas vocês têm que saber realmente decompor. Então deixa eu fazer um triângulo aqui, eu acho que ele tem esses formatos. Vamos ver aqui. Se eu consigo transformar ele num triângulo retângulo aqui. Não. Tá, esse aqui não vai dar para fazer, deixa eu fazer com... Então, vamos ler aqui. O vetor de deslocamento no plano XY tem 15 metros de comprimento e faz 30 graus com x sempre positivo x. Então se a gente colocar o y aqui, o eixo x aqui, tá? Ele tem 15 metros de comprimento a 30 graus do eixo x positivo, conforme mostra a figura. Então tinha uma figura lá que provavelmente não está aqui, mas eu vou fazer ela, não tem muita importância, então ela é isso daqui, né? Basicamente um vetor aqui que tem tamanho de 15 metros e que tem esse ângulo de 30 graus. Aí ele quer saber as componentes x e y desse vetor. Então ele deu um módulo e a direção. Então ele quer que a gente faça as projeções desse vetor. Vou fazer mais grosso aqui. Nessa direção, né? Como que ele seria? Que seria a componente x dele. Vamos colocar aí que seria a rx. E ele quer que a gente faça a componente y, que seria a projeção desse vetor aqui. Então, como eu disse para vocês, qual que é o ângulo que vai tirar o RY? O RX depende do ângulo, se ele vai escolher um ângulo entre o eixo Y e o vetor, ou entre o eixo X e o vetor, que é o vetor deslocamento. Tá? Deslocamento. Ou então, talvez nesse caso seria melhor, né, a gente chamar de dx e dy aqui. Seria a componente em x e a componente em y. Vou colocar aqui dx e dy. Tá? Então, se eu tirar aqui o seno de 30 graus, eu vou estar pegando o cateto oposto, dy, sobre a hipotenusa, que é d. Então, o tamanho do meu vetor dy é igual a d seno 30 graus. Então, dy ele vale 15, né? E o seno de 30, se eu não me engano, é meio. Vou fazer aqui rapidinho. Meio. Vezes meio. 7,5 metros. Então essa projeção tem 7,5 metros. Se eu tiro o cosseno de 30 graus, eu pego o cateto adjacente, que é dx, sobre a hipotenusa, e aí o meu dx vale d sobre a hipotenusa, dx, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e ele vai valer d cosseno de 30 graus. Então ele vai dar 15, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Vou fazer aqui, né? Deixa eu colocar o valor certinho. 0,87, que vai dar uma projeção de 13 metros. Então, uma outra forma de escrever o vetor de deslocamento, vou completar aqui a resposta, né? O vetor de deslocamento, ele seria então 13 metros na direção I
mais 7,5 metros na direção J. Né? Isso aqui seria dado em metros. Então, quais são os componentes x e y? Né? Então, ou letra A componente x, dx é igual a 13 metros, b, dy é igual a 7,5 metros. Então, basicamente, com um triângulo retângulo, seno, cosseno, você faz essas relações. E se ele tivesse te dado os dois termos para você encontrar o tamanho e o módulo, aí você aplica as relações contrárias, né? Por exemplo, do triângulo retângulo, só peguei o vetor e decompus. É isso que é a decomposição de vetor. Todos eles desse curso, você vai decompor em x e em y usando o triângulo retângulo essa mesma regra. Se eu quisesse descobrir o módulo com as partes, né? Aí a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado dos catetos. Vale essa relação igualzinha. E se eu quisesse saber o ângulo, eu faço a arco tangente, né? Porque a tangente de θ é o cateto oposto, dy sobre dx. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí se eu tenho esses dois catetos, eu encontro tanto o módulo quanto o ângulo θ. Mas é basicamente isso. Né? Então a gente vai ver vetores só em x e y, todas as decomposições em força, no plano inclinado, tudo vai se resumir a esses triângulos, tá? Não vai ter nada de outro mundo além disso. Alguma dúvida a mais? Isso, Gustavo. Basicamente, se você entendeu isso, o que poderia variar no exercício, igual eu falei com você, é que ele poderia ter dado esse ângulo aqui, ó. Vamos supor que ele tivesse dado esse ângulo, que seria 60 graus. Aí as relações não iam mudar, porque eu ia decompor agora o vetor, projetando, iam mudar as relações, mas o valor é o mesmo, né? Eu iria encontrar dy para cá, e aí eu ia encontrar o dx para cá. Aí o dy eu ia encontrar com cosseno e o dx, nesse caso, com seno de 60. Mas vai dar os mesmos valores, porque dá pra gente até ver, né? Que esse vetor mais esse é igual a esse mais esse. Eu vou apagar essa segunda parte aqui para não ficar confuso. Mas exatamente, essa decomposição é válida para qualquer triângulo retângulo. Tá? São triângulos que tem 90 graus aqui, ó. Aqui naturalmente, ó, o x e o y tem 90 graus aqui, ó, entre x e y. Então vale para qualquer triângulo retângulo. Perfeito. Né? Essas regras que eu anotei aqui em cima, eu vou até escrever melhor aqui, para não ficar embolado. Elas valem para qualquer triângulo retângulo. Tangente de θ, né? Nesse caso é dy sobre dx. Então o ângulo θ é igual a tangente a menos 1 de dy sobre dx. Aí ficou embolado, né? Mas dá para entender, né? Se você tem as componentes x e y, você encontra o ângulo e o módulo. Se você tem um ângulo e um módulo, você encontra as componentes x e y. Mais alguém com alguma dúvida em alguma questão? Ou nada? Que a ideia seria tirar dúvidas sobre o relatório, sobre a lista ou a lista de laboratório. E aí a gente tem essa aula de amanhã e uma aula antes da prova. E aí eu estou abrindo aqui para as dúvidas. Se não tiver dúvidas, eu vou deixar vocês usar o resto do horário para vocês fazerem exercícios e amanhã a gente reúne de novo. E aí todo mundo que entrou depois que seja e que não tenha dúvidas, escreve presente ou oi aqui no chat, porque eu vou salvar
vou salvar no final da aula a chamada por aqui, tá? Mais alguma dúvida então? Como é que vocês estão aí? Então podemos encerrar a aula. Vou parar de gravar aqui, tá?